Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso projeto Sinônimo de Amor é Cuidar. Nossa convidada hoje, doutora Sabrine Zambiase da Silva, nutricionista clínica, especialista em nutrição funcional e fitoterapia e em nutrição materno-infantil. Sabrine é mestre e professora universitária. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar o convite de conversar conosco na data de hoje. Além da doutora Sabrine, temos a Gisele Castanheira dos Santos, psicóloga analista judiciária no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Doutora, temos algumas perguntas para a senhora. Em primeiro lugar, novamente, muito obrigado por aceitar o convite, relacionada a situações em que os processos em que tramitam na Vara da Infância e Juventude, em muitos casos, há alguma situação com prejuízo, ou deficiência, ou excesso, ou erro na alimentação infanto-juvenil. Então, começando desde o desenvolvimento fetal, qual é a importância, e do início da primeira infância, qual a importância, a doutora poderia conversar com a gente sobre a importância do aleitamento materno no desenvolvimento infantil? Boa tarde, é um prazer estar aqui e levar a informação da nutrição. Então, hoje nós sabemos que o aleitamento materno, ele é o principal alimento até os 12 meses de vida, de forma mais adequada, se nós pensarmos. Então, hoje, o leite da mãe, ele é exclusivo para a criança. Então, um exemplo, a necessidade nutricional, por exemplo, de vitaminas, de minerais, ela vai ser benéfica quando da mãe para a criança, de uma forma mais ampla. Inclusive, se a criança chorar de dor, o leite materno, ele vai liberar uma composição que se chama endorfina, que é para sanar a dor da criança. Então, o leite materno, ele está numa temperatura adequada, ele tem a quantidade de nutrientes adequados para aquela criança. E é importante a alimentação da mãe nesse momento, ou o leite, ele se adequa? O leite materno, hoje, nós falamos que não existe leite fraco, mas existe uma mãe malnutrida, né? Por mais que, por exemplo, ela coma de uma forma adequada, ela precisa nutrir aquela criança. Um exemplo, se essa mãe, ela tiver um baixo teor de ferro, a criança só vai produzir ferro a partir de 6 meses de vida. Então, esse ferro baixo pode comprometer o desenvolvimento da criança. Então, a mãe, sim, ela precisa estar bem nutrida. Por quê? Porque o leite vai depender também da nutrição dela. E o bem nutrida que a senhora diz, doutora, é o comer bem, mas é o também evitar o alimento ruim. Exatamente. Álcool, outros alimentos como excesso de açúcar. A senhora poderia falar alguma coisa sobre isso também? Sim. Hoje nós temos estudos que se a mãe ela ingerir bebida alcoólica, a criança recebe 8 vezes mais do que a mãe. E o álcool, cigarro, enfim, qualquer tipo de droga compromete o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, gera o quê? Uma excitação neurológica, levando prejuízos no aprendizado e, inclusive, de carências, ou melhor falando, de riscos de uso de entorpecentes lá na frente. E um detalhe importante, que hoje o açúcar, quando comparado com uma droga, eles desenvolvem o mesmo efeito a nível de sistema nervoso central. Ou seja, no cérebro, comer açúcar e cocaína é a mesma coisa. Então, em nível de excitação. Então, realmente faz muito mal. A mãe recebe essa proporção, a criança recebe muito mais do que a mãe. Por quê? Principalmente quando amamenta também. O leite materno é excreção, então vai excretar o que a mãe consumiu. Então, excreta mais. E o açúcar, ele tem esse efeito danoso. Muito. Então, quando a mãe está em aleitamento materno, ela deve evitar. Sim. Mas o açúcar, é só o açúcar, o excesso de carboidrato, pão, macarrão, também produzem açúcar no corpo? Sim. Isso são chamados de carboidratos. O carboidrato, o papel dele é levar energia. Quando não consumida aquela energia, ele vai se transformar em açúcar e ele vai gerar esse mesmo efeito de inflamação, de excitação neurológica. A criança, às vezes, ela pode estar até acima do peso, pelo excesso de açúcar, mas desnutrida a nível nutricional. Então, o açúcar, o industrializado,
tudo que vem de uma forma mais em embalagens, nós falamos, ela remete que tem um conservante. Então, o que vai fazer conservar? O açúcar ou a gordura, que pode levar a esses danos lá na frente. Nem todas as mães elas têm a possibilidade de fazer um acompanhamento nutricional para saber a quantidade de carboidrato certa, de proteína certa, de gordura. Sim. Existe alguma fórmula, olha, se eu comer arroz e feijão, vai ser melhor pro bebê, no aleitamento? O que eu tenho que ver no prato para ficar mais fácil eu identificar o que a mãe, no caso, deve comer para aquele período? Sim, aí tem uma regrinha básica. Então, por exemplo, quando nós acordamos, há uma necessidade muito grande do nosso corpo entrar no funcionamento para o dia. Então, para o foco, para a atenção. Então, o interessante é o quê? Nós começarmos com a proteína. Ah, mas Nutri, o que é proteína? Né? O simples ovo. Se nós fizermos uma omelete ou um pão com ovo, já remete a essa necessidade do quê? De eu consumir uma proteína. E uma dica simples de almoço e jantar, o que precisa compor o prato? Nós precisamos inventar moda de fazer preparações, né, de uma forma, né, diferente? Não. O arroz, o feijão, a carne, a salada, ou o feijão, arroz, o ovo e a salada já faz parte desse equilíbrio. O ideal é o quê? Nós termos, assim como dica, 5 cores. Ah, Nutri, mas verdura e legume tem um valor mais, né, maior se nós formos pensar em orçamento. Mas aí que vai as dicas de nós procurarmos uma feira, de nós olharmos, por exemplo, que alimentos que estão sendo produzidos na época. Agora é época de banana, né, como fruta, época de alface, época de rúcula. Então, nós conseguimos ter uma alimentação com baixo custo, pensando na nutrição e ter esse equilíbrio. A maioria do público que está nos assistindo reside em casas. Ótimo. Doutora, eles poderiam plantar esses alimentos. A Com senhora certeza. sabe alimentos que sejam mais fáceis de plantar, de cultivar em casa e de que tenham esse valor nutricional significativo? O que é interessante? Por exemplo, o alface, a rúcula, a couve, né, que não vai exigir um manejo muito, né, muito alto. Então, e que se produz rápido. Se nós pensarmos em 30, 40 dias, nós estamos colhendo a verdura. Com valor super acessível, a muda são centavos. Né? Então, é interessante. Além disso, uma beterraba, uma cenoura. E aí nós temos o manejo também, por exemplo, de como fazer a preparação dessa terra. Hoje, nós temos no município, Secretaria de Agricultura, que dá esse suporte também, né? Como buscar informação. E ainda em relação ao aleitamento materno, existe um período da vida do bebê que é importante que a mãe ofereça apenas o leite. Sim. E não se introduza, por exemplo, água, chás, outras preparações, ou eu já ouvi dizer assim, pessoas que dão polenta ali na mamadeira, alguma coisa nesse sentido. A senhora poderia falar um pouco sobre isso, por favor? Sim, isso é muito comum, porém o dano é muito alto lá na frente, né? De oferecer alimentos que não sejam o leite, o aleitamento materno. Então, o aleitamento materno até 6 meses exclusivo, sem água, sem chá, sem nada além disso. Por quê? 6 meses a criança ela vai ter a necessidade daquilo. A água está no leite, a gordura está no leite, a proteína está no leite, o que vai desenvolver a criança. A partir de 6 meses que vem uma introdução alimentar complementar. Só que nós temos que pensar o seguinte, que nesse período dos 6 meses é onde eu vou evitar todas as alergias que a criança pode ter se ela receber o aleitamento materno. Então, é preventivo. Fora a questão imunológica, que nós sabemos que são as vacinas, né? Agora, se eu entro com uma água, se eu entro com um chá, eu faço com que a criança desvie a rota de absorção. Então, às vezes, ela vai ter algum sintoma, alguma carência, por estar introduzindo algo que não é o alimento que ela precisa para aquele momento. E fora um detalhe muito importante, quando a criança suga, ela desenvolve toda a cavidade do quê? Para mastigar melhor, para respirar melhor. Então, uma criança amamentada, nós sabemos que é uma criança que tem uma redução de crises respiratórias, de gripe, de asma, porque ela fortalece. Então, ela aprende aqui a criar musculatura. Então, é o ideal a amamentação até 6 meses exclusivamente.
Outra dúvida também, que eu acredito que seja um mito, mas a gente gostaria que a senhora esclarecesse. Algumas pessoas dizem que depois de 6 meses de idade da criança, de 1 aninho de idade, o leite está fraco. A criança não precisa mais do leite. Então, eu gostaria de saber quais são os benefícios, a senhora já falou um pouco, mas depois de 1 aninho, 2 aninhos, essa mulher seria recomendável que continuasse a amamentação? Então, assim, até 6 meses é exclusivo. Então, a criança não precisa receber nada. Após 6 meses, nós temos um processo da introdução alimentar, que ela é complementar. Da mesma forma que a criança aprende a correr, a caminhar, ela vai aprender a comer. Então, o carro-chefe ainda é o leite. Nós precisamos manter o aleitamento até 1 ano de forma que vai sanar as necessidades da criança, que vai nutrir. Então, o que nutre até 1 ano? O leite. A partir de 1 ano, essa criança vai estar comendo. É importante ela receber derivados que são, por exemplo, fontes de cálcio, enfim, pode manter a amamentação e é recomendado até 2 anos, por causa de todo o perfil imunológico da criança. Então, se a mãe tiver condições de amamentar até 2 anos, seria o ideal. Só que, a partir de 1 ano, ela vai comer mais e vai mamar menos. E existe, caso a mãe não consiga fornecer o leite materno, não produza leite, enfim, é possível, o leite de banco de leite, ele tem o mesmo benefício? Sim, é bem importante isso. Por quê? Qual é a diferença, né, para nós entendermos, do leite materno da fórmula infantil? A fórmula ela é preparada também para a criança, para o desenvolvimento. Mas o leite materno, ele tem uma digestão melhor no que se fala para nós prevenirmos a obesidade lá na frente. Um exemplo, né? Pode ser que fique muito técnico essa fala, mas só para vocês entenderem. Leite materno, 70% lactose, então a digestão é rápida. Leite de fórmula, 70% caseína, que é uma proteína mais difícil de digestão. Por isso que se fala muito, vou dar o leite de fórmula para a criança dormir, né, nos primeiros meses. Vai dormir mesmo. Por quê? Porque a digestão é mais lenta. Então, tem muito mais efeitos nocivos. Não estou falando que a fórmula é ruim, mas quando tem a opção de fazer a amamentação por meio de leite humano, é mais interessante, que pode ser utilizado do banco de leite. Entendi. E avançando um pouco a evolução do bebê, no caso, poderia dar algumas dicas de introdução alimentar, como fazer, como passar por essa fase que é um desafio na vida da família que está ali com a criança, com o bebê? Sim. A introdução é algo fantástica, né? Mas às vezes a expectativa é a realidade, né? Então a criança ela precisa aprender a comer. Qual que é o maior erro hoje numa introdução alimentar? A criança, ela só recebeu leite até então. Então, se ela receber a banana, o que ela vai fazer na primeira vez que ela receber a banana? Ela vai cuspir, ela vai fazer cara feia, ela vai querer sair dali. Então, um dos maiores erros, né, trazendo primeiro, é a falta da insistência daquele alimento e aí entra o industrializado. Quando entra o industrializado, é aquele uau de sabor, né? Ai, que gostoso. Então, qual que é a dica para uma introdução alimentar? Criar uma rotina dessa criança. Então, por exemplo, nós temos o período do 6º mês para criar essa rotina. Então, por exemplo, oferecer a fruta de manhã para essa criança, a fruta à tarde, não deixando de oferecer o leite. Então, se a criança comeu pouco ou comeu bastante, se ela procurar o leite, o aleitamento pode oferecer sem risco nenhum. Fruta na manhã, fruta na tarde, fazer, por exemplo, o grupo dos alimentos, né, com arroz, com legumes, com feijão, com verduras, com carnes, de forma muito gradativa. Às vezes, nós vamos oferecer a carne com a cenoura, observar a aceitação dela. Só que o que é importante? Não fazer aquela mistura com a polenta, o arroz, o macarrão, né, que vai comprometer o desenvolvimento. Mas nós usarmos a comida de verdade. E um detalhe importante, sem o sal, até 1 ano. Por quê? Porque a criança ainda ela não tem maturidade de fazer essa retirada desse sódio. Então, há um risco muito grande dessa criança desenvolver problemas renais lá na frente. Então, é comida mesmo. É a fruta, é a verdura, é o legume, é o arroz, é o feijão, é a mandioca, é a batata. O que tem disponível.
E existe uma consistência melhor? Sim. Mais pro mais cozido? Sim. Aí é importante nós observarmos a dentição da criança. Então, tem crianças com 1 ano que não tem dente. E o que a família faz muitas vezes? Observa lá o que o vizinho está fazendo, vou dar inteiro também, né? Porque eu preciso evoluir, a textura com 1 ano tem que ser da família. E não. Então, o que a gente tem que pensar? Quando a criança completa 6 meses, ela só faz esse movimento para o céu da boca. Então, jogou para o céu da boca, engoliu. Jogou para o céu da boca, engoliu. Então, eu tenho que cuidar na textura. Essa textura ela tem que ser possível de eu engolir e não engasgar. Porque se a criança engasgar também, eu corro um risco dela não aceitar mais. Porque o leite ia super bem, agora o alimento pode me gerar dor. Então, a partir dos períodos que essa criança passa o desenvolvimento, nós vamos aumentando textura. 6 meses, a pega dela é aqui. Então, ela vai só jogar para o céu da boca e engolir. Com 8 meses, ela já começa a trazer a linguinha para o lado, que a gente chama de lateralização. Então, ela jogou para o céu da boca, trouxe para o lado, ela consegue fazer um processamento e engolir. Já podemos evoluir um pouquinho a textura. Só que nós temos um detalhe importante. Observar a evolução com o cocô. Se no cocô estiver saindo muitos restos de comida, quer dizer o quê? Que nem sempre ela está absorvendo o que precisa absorver. Aí voltamos um pouquinho na questão da textura. Porque às vezes a criança come bem, só que não ganha peso, não evolui, porque é a questão da digestão também. Então, sempre uma dica. No início, colocou na tua boca, pressionou a tua língua no céu da boca, desmanchou, essa é a textura de oferecer para a criança. E dali ir evoluindo e observando o processo de dentição. A doutora falou sobre o risco de engasgo e é Sim. uma realidade muito preocupante para os pais. Sim. E a doutora podia falar quais alimentos que trazem esse risco para o bebê de 6, 8 meses, 1 aninho de engasgo e que deveriam ser evitados nesse período, nessa faixa etária? Sim, esse é um período, né, até se fala do método que é o BLW, onde a criança ela tem uma autonomia de pegar o alimento e levar à boca. Né? Nós temos os métodos de introdução que em qualquer mãe que vai iniciar, ela vai perguntar qual é o melhor método para introduzir. Só que a gente tem que pensar o seguinte, que a criança ela não tem ainda essa habilidade de processar. Então, por exemplo, é muito comum o engasgo com uva, é muito comum o engasgo, muitas vezes, quando é dado um pedaço maior e mais al dente, ou seja, mais duro. Ah, vou dar a cenoura só refogada. A criança não consegue, ela não tem habilidade. Então, nós temos que cuidar que tudo que for oferecer para a criança tem que ser muito macia. O alimento tem que ser muito macio de colocar na boca e já fazer o processamento acontecer. Então, é muito comum hoje a carne, pedaços de carne, onde muitas vezes é dado, a criança tira sozinha, né, na boca e mantém. O legume que é feito mais al dente, até mesmo a fruta, dependendo da fruta, o grão de uva às vezes é cortado, né, na horizontal e acaba gerando esse processo de engasgo. E uma vez que a criança engasgou, ela gera uma memória de dor. Então, às vezes, nós bloqueamos a alimentação da criança pelo simples fato dela ter engasgado. Então, muitas vezes, essa criança engasga até quando a mãe vai oferecer. E aí ela não consegue mais ser alimentada com a colher. Então, são detalhes que é importante observar, realmente. E quando que a criança engasga? Quando ela não tem sustentação da cervical também. Então, é uma criança que não tem os sinais de prontidão para uma introdução alimentar. E aí ela fica com a cabecinha, com a cervical, sem ter esse processo de sustentar para deglutir. Outro detalhe também é aquela criança que está sempre resfriada, que respira, respiradora mais oral, ela não faz processamento. Então, o risco maior também de engasgo. Então, observar esses detalhezinhos também. Então, quando estiver sustentando a própria cabeça, é um dos sinais que pode começar a deixar a comida um pouquinho mais durinha. Pode começar a introdução alimentar. A introdução. Você não inicia uma introdução alimentar quando a criança não está na fase oral. Então, o que é a fase oral? De levar as coisas à boca. Quando ela não tem sustentação da cervical, onde ela não sustenta a cabecinha. E quando ela não tem a protrusão da língua. O que é a protrusão da língua? A criança deixa a língua para fora. Então, ela não consegue saber o que fazer com a língua. Então, é um risco muito grande de engasgo,
de não querer aceitar o alimento. Então, antes de iniciar, observar os sinais de prontidão. Aí corre um detalhe também: crianças prematuras. Muitas vezes, há 6 meses, já tem que iniciar uma introdução. Nunca. Criança prematura tem que ser feita idade corrigida, por exemplo. Nasceu com 34 semanas, tem que esperar o restante até 40 para iniciar uma introdução. Às vezes vai iniciar com 8 meses. E é o adequado. Sim. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa fica esperando ali a idade, deu 6 meses, vou começar, 1 ano tem que ter isso. E cada criança tem uma individualidade, tem uma história própria, né? Exato, e esses marcos de desenvolvimento tem que ser visto muito a história da criança. Hoje é muito comum as alergias. Exemplo, a criança com alergia à proteína do leite de vaca. Tem um período que ela precisa ser reforçada a questão cognitiva para os marcos de desenvolvimento. Então, tem é mais lenta para o engatinhar, muitas vezes, para o sustentar. Então, tem que ser visto de criança para criança. Você não entra numa metodologia única. Ainda com relação a esses alimentos que podem oferecer risco, a gente tem pipoca, às vezes, dado de forma muito precoce. Sim. A própria maçã com aquela casquinha, há relatos. Sim. A uva é melhor evitar sempre ou cortado pode oferecer. E complementando, tem 2 hábitos populares muito difundidos, e a gente ouve isso até conversando com pessoas mais velhas. Uma delas é colocar o mel na chupeta, tem até música falando sobre isso, enfim. Sim. E outra é quando começa a nascer o dente, a pessoa colocar gotinhas de conhaque ali na gengiva da criança, porque diz que amortece, que a criança para de chorar. Qual é o prejuízo disso? Sim. Então, assim, esses alimentos, começando do engasgo. Então, tudo que a criança não consegue processar vai ter o risco. Por isso que até a maçã, hoje, na introdução, nós orientamos para fazer ela cozida. Então, cozinha a vapor e oferece o purê da maçã mesmo, para que ele consiga extrair a fibra, enfim. O detalhe, por exemplo, os alimentos, a questão do mel. O mel, hoje, ele é açúcar, ele não deixa de ser açúcar. Hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela preconiza que o açúcar seja introduzido a partir de 2 anos, porque ele pode gerar um processo inflamatório na criança. Além do que, quando a criança recebe o mel e recebe a fruta, o que ela vai preferir? O mel, porque ela exclui, acaba fazendo a exclusão. E é algo que é viciante, porque o açúcar é viciante. E existe o risco de botulismo também no mel? Muito, muito. Hoje tem o risco, que é o Clostridium, que pode gerar paralisia. Então, a contaminação é muito severa, na criança mais ainda, porque ela não está com o sistema imunológico alinhado, Então, para deixar bem claro, até para quem nos assiste, mel pode matar uma criança. Exato, muito, e é muito comum. Só que por que nós não escutamos? Porque nem todos vão na vigilância sanitária e geram o fato, mas é muito comum isso hoje, A falta de manuseio, contaminação. Então, isso a partir de 2 anos. Tá. E o conhaque? Sim, o conhaque. Isso é muito comum mesmo, Só que o que acontece? Lógico que a criança vai parar de chorar, Porque, principalmente, mucosa tem uma absorção muito rápida. Então, essa criança ela vai ficar num processo alcoolizada, Porque o conhaque ele tem um teor alcoólico muito alto. E isso pode gerar danos severos ao fator cognitivo da criança. Inclusive, poda neural. O álcool faz isso. Então, muitas vezes, é comum hoje, crianças apresentarem, por exemplo, falava e deixou de falar. Apresentava marcos de desenvolvimento e parou de fazer. Algo aconteceu nesse período. E isso se dá principalmente por poda neural. Então, o álcool ele pode trazer isso. Tem outras formas de você amenizar essa questão da dentição. Por exemplo, antes da alimentação, oferecer o próprio leite em formato de picolé para amenizar a dilatação, oferecer a fruta congelada, fazer, por exemplo, papinha com a fruta congelada para amenizar a dilatação. Hoje tem ou medicamentos, enfim, fitoterápicos para isso, mas conhaque, bebida alcoólica de forma alguma. Lembrando que é até crime oferecer álcool para menores de 18 anos e para bebê com um grau de periculosidade muito maior. Sim. Exato.
E, doutora, avançando mais na idade das crianças, a criança a partir de 2, 3, 4 anos que já estabeleceu ali uma alimentação. Sim. Qual a importância nesse período que nós já estamos nos encaminhando para um período escolar, 6, 7 anos, Sim. de uma alimentação saudável, variada? E nós gostaríamos também de dicas de um cardápio. Quantas vezes uma criança precisa comer por dia? Quais alimentos? E de forma acessível, né? Alimentos que sejam facilmente encontrados, comprados. Sim. Até 5 anos, eu sempre comento que nós temos uma Ferrari nas nossas mãos, né? Só que a alimentação vai determinar se essa Ferrari vai estar com freio ou sem freio. E isso eu dou o exemplo do aprendizado. Então, uma criança que inicia a fase da escola, fase escolar, vai depender exclusivamente da nutrição. Por quê? Porque o foco, concentração, vai exigir o que ela se alimentou anteriormente. 30% da necessidade nutricional vem do cérebro nessa fase. Então, é uma demanda muito grande. Então, é muito comum hoje crianças desnutridas irem para uma sala de aula e apresentarem dificuldade de aprendizado, dificuldades de concentração, estarem agitadas, dependendo do que consome. Então, é uma fase importantíssima de consumo de proteína, de consumo de carboidratos, de consumo de gorduras boas, né? E um dos exemplos, o que a gente pode, quantificar nisso? Quanto menos industrializados, melhor. Então, até mesmo que recebe-se, ou como sugestão de cestas básicas, ou sugestão, por exemplo, um cardápio. Se a criança começar novamente, igual a mãe, com ovo de manhã, que é uma proteína, se a gente pensar com custo bom hoje, nós já melhoramos muito a questão do foco daquela criança que vai para a escola de manhã. Então, o ovinho, frutas, hoje nós temos, como eu comentei, banana a R$1 o quilo, que é época. Temos vários programas, onde a família pode estar retirando também. Almoço, o feijão, o arroz, ou a polenta, a carne, verduras, legumes. O lanche da tarde, por exemplo, pode ser feito inclusive um bolo. Pode-se utilizar a fruta no bolo de uma forma simples. Pode ser utilizado a criança que está nessa fase. A pipoca, que é fonte de fibra também, que ela já tem um perfil de mastigação um pouco melhor. O jantar, pode repetir o almoço. Sabe, nós podemos fazer a mesma classificação do almoço para o jantar, mas que envolva a fruta nos lanches, que envolva a comida de verdade. Nós não precisamos dificultar, nós temos que ir para a base, que é comer a comida mesmo. E a importância de saber o que comer também, porque algumas palavras, elas nos remetem e trazem uma imagem muito forte na nossa cabeça. Às vezes, falou a palavra e nem sempre ela representa exatamente aquilo. Sim. Quando se fala em desnutrição, talvez seja uma palavra dessa. Sim. Porque desnutrição, quando se fala desnutrição, todo mundo pensa em uma pessoa extremamente magra, com os ossos em aparência, mas podem ter pessoas que estão com obesidade, mas desnutridas. Porque tem que saber o que comer e como comer. Isso. E a doutora poderia indicar algum exemplo de um cardápio saudável, ainda que não seja aplicável a todos, mas uma criança, quantas vezes ela comendo por dia seria próximo do ideal? Nessa rotina de alimentação, quanto de proteína, e aí explicar o que é proteína para a gente também, explicar o que é carboidrato, quanto de carboidrato, quanto de gordura ela deve comer, enfim, fazer uma explicação mais ou menos dessa para a gente. Sim. Uma criança nessa fase, uma criança que gasta muita energia, Ela precisa, no mínimo, ela ter 5 refeições ao dia. Café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde e jantar. Por quê? A desnutrição, muitas vezes, ela vai ser oculta. Ela vai faltar nutrientes, mas aparentemente aquela criança está sempre no peso adequado ou acima do peso. Por quê? Porque o industrializado, ele faz com que a criança ganhe peso. E isso acaba retratando o perfil de desnutrição. Então, hoje, se nós pensarmos 5 refeições, que vai fazer com que a criança se estabeleça no perfil nutricional, inclusive para a melhora da qualidade do sono, onde nós, por exemplo, no café da manhã, como que nós medimos isso? Então, por exemplo, 2 ovos no café da manhã, ou uma fatia de pão com um ovo,
já está suficiente. Ou essa criança gosta, por exemplo, do mingau, sabe? O mingau de leite com aveia. E nós podemos colocar a banana junto. Está nutrida para o seu café da manhã. Um detalhe importante, nessa fase não é indicado café preto, por causa da cafeína. Então, pode agitar muito a criança e pode ter um ponto ali importante na questão do aprendizado. Lanche da manhã, a fruta, né? Então, por exemplo, a fruta, como que a gente mede isso? Tamanho da mão da criança. É a porção da fruta, se nós pensarmos, para a gente fazer uma medida, quantificar isso. Almoço, que tem o carboidrato. Então, o que é importante? Vamos imaginar um prato, né? Esse prato, ele tem que ter pelo menos 4 partes, 5 cores. Então, uma parte, o arroz, que equivale mais ou menos a 2, 3 colheres de sopa. Uma concha de feijão, que vai equivaler 50, 60 gramas, aquela medida caseira. Carne, que é a proteína, palma da mão. Então, palma da mão da criança é o suficiente, porque ela já está consumindo feijão, que é o que vai complementar. E o restante do prato, verduras, legumes. Qual que é a diferença? O carboidrato vai dar energia. A proteína é que vai fazer com que essa criança cresça, desenvolva, sustentação do corpo. E o restante vai regular o que precisa ser regulado. Onde nós vamos ter as vitaminas, os minerais, para que ela tenha um sistema imunológico bom. À tarde, se essa criança passar por atividade, pode ser, por exemplo, um sanduíche com ovo novamente, uma fruta. Nós podemos, por exemplo, um bolo. Depois eu posso até disponibilizar algumas receitas para nós disponibilizarmos, né, para as famílias replicarem com aproveitamento, onde nós podemos fazer um bolo com a casca da laranja, né? Utilizamos a banana, usar a casca. E o jantar da mesma forma do almoço. Só que tem um detalhe. Proteína é o carro-chefe. Porque para a criança crescer, ela precisa do quê? De proteína. É ali que vai fazer com que ela desenvolva e tenha uma noite de sono adequada. Então, quais seriam as proteínas? A senhora citou o ovo, a carne, o feijão também entra? O feijão, o leite. Nós temos que pensar, né? O peixe, a sardinha, o atum. Uma dica, né? As famílias que gostarem de sardinha, enfim, escolha sempre o que está em óleo. Porque eu vou ter um teor nutricional um pouquinho melhor do que o que está na água. Então, essas são as fontes que seriam importantes a gente colocar isso como rotina. Então, a proteína é considerado o alimento mais importante para o desenvolvimento da criança. Mais importante. Principalmente pelo crescimento e por desenvolvimento do aprendizado. Então, nós falamos que as crianças, nós, né, todos, temos os neurotransmissores que vão permitir que a gente aprenda durante o período de escola. Só que o que vai depender se eles estiverem desenvolvidos ou não é o meu perfil de proteína na dieta. Então, uma baixa proteína é um exemplo. A criança que tem dores nas pernas, depois ao final do dia, aquela criança que não dorme bem. Por quê? Porque faltou a proteína na dieta. Então, esse fator de crescimento, a alimentação, ele pode influenciar também, além do fator cognitivo, a criança ter uma altura menor do que ela poderia ter, maior, ou maior, caso ela coma de forma adequada, né? Muito. E hoje é muito comum as crianças a partir de 10, 11 anos não estarem naquela curva de desenvolvimento, de crescimento que precisam estar. E aí o que acontece, doutor? Geralmente vai para o endócrino. Aí o endócrino entra com hormônio de crescimento. Só que nós temos que saber que esse hormônio de crescimento é um hormônio proteico. Mesmo entrando com hormônio de crescimento, se ela não tiver uma alimentação adequada, ele vai fazer o efeito, mas ele não vai fazer o auge do efeito que ele precisa fazer. Então, hoje, o crescimento da criança está diretamente relacionado com o perfil alimentar. E o alimento, além desse movimento para o crescimento, que é natural, porque ingere proteínas ali, vai fazer com que os tecidos se componham. Exato. Mas é importante também uma adequação com sono, com contato com o sol. Muito.
Muito. Porque hoje nós vemos crianças que ganham celulares muito cedo, param de praticar qualquer atividade física, Sim. comendo industrializados o dia todo e sem contato com o sol. Enfim, a doutora poderia falar alguma coisa. E com sono prejudicado também, porque dorme muito tarde jogando, Exato. acordam cedo, enfim. É o mal do século, né? A questão das telas. Então, se nós pensarmos hoje o risco que a tela ela tem como resposta de aprendizado e desenvolvimento da criança, é muito sério. Então, o que acontece? O sono, quando ele é inibido, a criança deixa de produzir hormônio. Eu sempre faço uma analogia. Que horas que o caminhão do lixo passa na nossa casa? Ele passa durante o dia? Dificilmente, né? São ruas que ele passa durante o dia. Ele vai passar à noite quando não tem trânsito. E é da mesma forma que acontece com o nosso metabolismo. À noite eu vou ter produção de hormônio, à noite eu vou fazer eliminação de toxinas e à noite é onde eu vou desenvolver. É onde eu vou realmente fazer com que o meu corpo se desenvolva. E um detalhe importante, a criança que não dorme bem é aquela criança irritada e impulsiva no outro dia, porque ela não produziu serotonina de uma forma adequada. E isso faz com que muitas vezes venha um diagnóstico precoce de um transtorno. Muitas vezes não é o transtorno, é a rotina que precisa ser ajustada. Então é muito comum hoje o uso, né, dos nomes comerciais, né, metilfenidato, que é a Ritalina, enfim, por comportamentos inadequados. Mas às vezes o comportamento inadequado está pelo uso de tela, onde gera uma excitação neurológica muito grande, e isso faz com que prejudique a produção de dopamina, que é aquele freio que vai fazer realmente a segurança do impulso, e vai fazer com que não produza o cortisol aonde ele precisa produzir. Então é como se a criança estivesse em alerta, doutor, o tempo todo. É como se um leão fosse sair de qualquer parte daqui. Então o cérebro dorme assim. Ele não descansa, ele não processa. E isso faz com que comprometa o aprendizado. E até mesmo a questão de comportamentos com colegas em sala de aula. Então é aquela criança mais briguenta, é aquela criança pavio curto, e muitas vezes está relatado diretamente com a qualidade de sono e qualidade do que ela comeu antes de dormir também. Açúcar, por exemplo, né, o uso de açúcar de forma, né, exagerada faz com que eu tenha uma descarga neurológica maior também, fazendo com que o cérebro não desligue. Ele fica ali, ativo, o tempo todo. E isso faz com que não aconteça o processo da noite. Doutora, outro dia eu ouvi de uma mãe de uma criança que ela não dava açúcar para a filha, porque ela não acrescentava açúcar no suco, nos alimentos. Sim. E ela ficou muito surpresa em descobrir que muitos dos alimentos que ela oferecia para a filha tinham um excesso de açúcar. Então, eu gostaria que a senhora descrevesse, detalhasse para nós quais são esses alimentos que têm esse excesso de açúcar, que às vezes os pais podem estar oferecendo aos filhos sem saber que tem, e como que eles podem descobrir, quando eles comprarem um alimento, que aquilo ali, o que tem, o que contém, e qual o prejuízo. É muito comum, né, a não adição, muitas vezes, opa, esse alimento é saudável. Inclusive, a rotulagem hoje, ela acaba trazendo muito essa informação de saudável, né? Como uma estratégia de marketing mesmo. É. Só que o que faz com que o alimento fique lá no supermercado por 6 meses, 8 meses, sem estragar, sem perder crocância, sem perder aquele sabor, é o açúcar e a gordura. Então, muitas vezes, o açúcar ele vai estar disfarçado. Nem sempre vai ser açúcar lá na embalagem. Ele pode vir, por exemplo, como maltodextrina, como glicose, como calda, como outros nomes que referenciam o que é o açúcar. Um detalhe também, exemplo, né? Vamos trazer isso, que é importante. Fórmulas infantis. Toda fórmula, o primeiro ingrediente é maltodextrina. Então, a base é açúcar, se a gente pensar. Então, esses alimentos industrializados, eles precisam ser visto o rótulo antes de comprar. Então, o alimento é bom, é gostoso. O que deixou gostoso? Né? Um exemplo hoje, bolachas, que é muito comum, né? A famosa bolacha de maisena, né? Tem um índice de açúcar gigante. Sucos industrializados. Então, hoje, se nós utilizarmos, dependendo da marca, né? Nós darmos para a criança um suco de 200 ml, eu vou ter em torno de 70 gramas de açúcar em adição.
Gelatina, 25 gramas, 22 é açúcar, 2 é corante. Então, muitas vezes não adiciona, mas o alimento por si só é um alimento fonte de açúcar. O que está melhorando agora essa leitura é a nova rotulagem, né? Onde nós conseguimos ver lá a lupinha dizendo que é um alimento rico em açúcar, rico em gordura, enfim. Mas é importante que os pais se atentem à rotulagem nutricional. Uma dica: o primeiro ingrediente que vem ali, né, ingrediente 2 pontos, é o que tem maior composição no produto. Então, exemplo, pão, né, pão integral. Se esse pão integral, o primeiro ingrediente vier farinha de trigo, né, enriquecida com ferro e ácido fólico, não é integral. Né? É a farinha branca como primeira composição. Então, sempre observar o que está como primeiro ingrediente, para oferecer alimentos mais saudáveis, né? E qual orientação a doutora poderia passar para os pais que, no atual momento, têm o filho que só quer o industrializado, o açúcar, e que o paladar dele não aceita nada? A recomendação é cortar, e aí cortando, ele consegue voltar a ter uma sensibilidade no paladar ou diminuir? O que fazer? O que o pai faz nessa situação? O pai e a mãe? O primeiro ponto é que essa criança tenha referência. Né? Então, por exemplo, se os pais comerem só industrializados, nós não vamos conseguir mudar a rotina da criança. A criança, ela aprende por neurônio espelho, copiando. Então, se o pai for lá na geladeira e abrir uma Coca-Cola, a criança ela vai copiar, porque a referência dela são os pais. Então, o primeiro passo é o quê? A família sentar à mesa e ter uma alimentação adequada, com arroz, com feijão, com comida de verdade. Quando essa criança ela enxerga isso, o processo de aprendizado se torna melhor, mais fácil. Então, como referência. Lógico que se aquela criança ela foi submetida a alimentos industrializados, é uau de sabor. Pensa só, ela vai querer muito mais o salgadinho do que um arroz e feijão. Mas é importante isso como que eu vou falar para vocês? Os pais precisam pegar essas rédeas de novo, porque a responsabilidade da alimentação é dos pais. E isso se torna um ponto de educação. Da mesma forma que essa criança aprende a ler, a estudar na escola, a alimentação ela tem que ser base, porque é isso que vai fazer com que ele seja um adulto saudável. Então, os pais que compram, os pais que levam, né? A criança não tem autonomia de ir para o mercado. Ah, mas ela está acostumada. Como que nós fazemos para desassociar? Reduzir a oferta, né? Reduzir e ir mudando de uma forma sequencial. Exemplo, gosta de salgadinho. O que eu posso fazer para substituir? Posso fazer uma pipoca? Eu posso oferecer outros alimentos, né? Eu posso fazer uma batata chips no forno ou vou fazer de uma outra forma. É fazer a evolução. Lógico que quando uma criança recebe um bolo de chocolate e você vai lá e oferece um dia banana com uva passas, perdemos, né? É uma chance só que nós temos. Então, às vezes, é ir trabalhando gradativamente. E a criança, ela é muito da previsibilidade. Então, quando você realmente impõe, é a mesma coisa que você falar, não sobe. O que ela vai fazer? Ela vai subir. Então, quando você faz combinados, quando você faz previsibilidade com ela, filho, hoje é isso, né? Hoje você que monta o prato da mãe, hoje você que monta o prato do pai, você faz com que ela tenha relacionamento com o alimento. E isso fica mais fácil dela aceitar também. Tem casos específicos de seletividade, onde nós falamos que é um transtorno de processamento sensorial, que a criança não consegue comer, ela não consegue sentir cheiro, ela não consegue sentir, né, textura. Isso tem que partir para uma terapia de sensibilização. Mas hoje nós perdemos a guerra muito cedo, por isso que entra o industrializado. Com 6 meses o industrializado está entrando em casa. Então, o que é mais saboroso? Uma bolacha ou uma fruta? O que dá mais trabalho para mastigar? Uma bolacha que derrete na boca ou uma fruta que eu tenho que mastigar? Então, é esse ponto importante e a família ser a referência. Se a família fizer, a criança vai copiar. E tem o apelo do açúcar também, né? Muito açúcar instiga muito, traz uma overdose de sensações. Exato. E um dos pontos tocados que é muito interessante, que envolvem muitos problemas familiares,
é a questão da necessidade de rapidez com o alimento. Então, muitas famílias vão falar, olha, a gente é ocupado o dia todo, tem muito pouco tempo para preparo de comida, e aí acaba optando por miojos embutidos, salsichas. Qual é o prejuízo desses alimentos para o desenvolvimento, para a alimentação das crianças e dos pais também, né, no caso? E se há alguma alternativa de comidas rápidas que podem ser preparadas de forma mais ágil para esse tipo de problema? Tudo parte do planejamento. O que nós temos que pensar? Quando nós vamos fazer um investimento, nós vamos comprar, eu vou comprar uma dúzia de copos, eu não penso antes. Eu penso como eu tenho que ganhar o dinheiro até eu comprar. Da mesma forma, a alimentação. Se eu sei exatamente na semana o que eu vou fazer, eu consigo ter preparo. Não precisamos inventar moda de ficar o dia inteiro na cozinha, mas nós organizarmos. Exemplo, né? O que eu posso ter congelado? Eu já vou fazer feijão? Eu já vou fazer uma porção maior e já vou congelar. Eu vou fazer um arroz? Eu já vou fazer uma porção maior, já vou congelar. O macarrão, por exemplo, que é mais rápido, eu já posso ter o molho pronto, por exemplo, né? Porque o dano hoje do industrializado é muito severo. Hoje, se nós olharmos a composição química da salsicha, é aditivo e gordura. O aditivo, nosso corpo não reconhece. Ele reconhece o quê? O que o nosso corpo... Eu falo que Deus nos fez muito perfeitos, né? E quando ele criou o mundo, ele fez o quê? Ele deu o alimento, né? Nós que fomos lá, os homens, inventamos, né, o que realça sabor. Mas o nosso corpo, ele vai entender o que ele vai digerir. Então, arroz, feijão, carne, ovo, ele digere. Agora, quando eu penso numa salsicha, no embutido, onde eu tenho adição de muitos aditivos, é a mesma coisa de eu colocar uma ferpa no meu dedo. O que vai acontecer com essa ferpa? O meu corpo ele não vai tentar fazer de tudo para eliminar? E isso gera um processo inflamatório. A criança é mais sério, mais severo, porque onde ela está em maior desenvolvimento agora é aqui. É sistema cognitivo. Isso gera um processo inflamatório a nível neurológico. Então, qual é a dica para nós pensarmos no que preparar? Primeira coisa, gerar um planejamento. Né? O que eu vou fazer hoje no meu almoço e no meu jantar? Exemplo, isso é muito comum, por exemplo, no jantar, né? Onde os pais estão trabalhando, chegam cansados, enfim. Então, eu vou pedir já a hora que eu comprar a minha carne para porcionar. Ou eu comprei a carne, já vou porcionar nas porções certinhas. Eu já posso deixar um frango desfiado pronto na geladeira. Eu posso deixar uma carne moída no potinho pronto também. Para quê? Para substituir a salsicha, para substituir o presunto, para substituir a mortadela. Então, se você tem, por exemplo, o ovo, você tem a carne moída, você tem a carne de frango, você pode fazer de tudo com eles. Você pode fazer um macarrão com molho, você pode fazer um sanduichinho com ele, você pode fazer no arroz e o feijão. Então, tudo parte da forma que você organiza a tua rotina alimentar mesmo. O miojo, ele é um alimento muito popular. Há ele utilizado sem aquele ingrediente, o pozinho dele? Ele é igual a um macarrão normal? O macarrão normal ele é mais nutritivo? Existe uma vantagem em consumir ele em vez do miojo? O miojo, por que ele cozinha em 3 minutos? Porque ele já é frito. Então, ele tem um teor de gordura muito alto. Ele sacia, realmente, mas por quê? Por esse motivo. Então, qualquer outro macarrão que dependa de um tempo maior de cozimento vai ser mais saudável que o miojo. Então, espaguete, hoje nós temos várias marcas, né, com ovos, com sêmola, enfim, é muito mais nutritivo do que o próprio miojo em si. E o preço não é tão diferente, né, doutora? Exato, isso aí. Qual que é a diferença? É o cozimento, né? E é o pó que é o realçador de sabor. Então, esse pó é químico. É como se fosse feito uma junção para quê? Para dar sabor. E esse sabor, muitas vezes, eu tenho muitos desses perfis inflamatórios. E tocando nesse assunto da fritura, já que o miojo é um macarrão frito, sim, algumas famílias têm dificuldade no controle de consumo mensal de óleo. Existe uma medida segura? Existe uma medida mínima ou máxima para a utilização desse óleo? Quanto que se utiliza na fritura normalmente? Quanto eu devo utilizar? Enfim.
que é o recomendado hoje? Uma família com 5 pessoas, 1 litro de óleo tem que dar conta do mês, quando utilizado no almoço e no jantar. O óleo, a gordura, ela está lá em cima na pirâmide alimentar, se nós pensarmos. Por quê? Porque é o mínimo possível que eu devo estar utilizando. Porque os outros alimentos já têm essa gordura. A carne já tem a gordura, né? O próprio ovo já tem a gordura boa. Se a pessoa comer um abacate, vai ter a gordura boa que necessita, né, para o desenvolvimento. Então, quando que se utiliza, qual que é a recomendação de uma fritura de imersão? Nenhuma. Né? Então, por exemplo, a família gosta muito de batata. Vamos assar a batata, né? Da mesma forma. Por quê? Lógico, a gordura ela vai dar mais sabor. Ela tem esse perfil realmente de realçador de sabor, né? Mas isso é muito maléfico se a gente pensar. Então, a substituição de carnes mais ensopadas, mais refogadas, né? Que vai ter esse perfil também interessante de consumo. Uma polêmica que tem, sempre entrar em polêmica, nem estava programada essa pergunta. Tá? Sim. Mas banha e óleo, tem Sim. alguma vantagem? Os dois são gordura igual? Tem 2 pontos aí importantes. A banha, ela não passa por processamento nenhum. Então, retirou a banha durante o período, né, que fez ali que fez a questão do, né, fugiu o nome, do processamento do suíno, guardou, ela se manteve. O óleo de soja, ele passa por um processo de refino, onde nós usamos muitos solventes para deixar ele naquela cor transparente. Quando é feito só a extração, ele é escuro, ele é preto. Então, até chegar nessa fração, precisa de muita adição. Então, se a gente olhar hoje uma forma geral, a banha é mais saudável. Só que, no entanto, a banha tem gordura saturada. Ou seja, aquela pessoa que tem um nível de colesterol alto, a tendência é aumentar os níveis de colesterol, porque ela vem de uma origem animal, diferente do óleo de soja, que é de origem vegetal. Então, por exemplo, aquela pessoa que não tem nada de perfil de colesterol, que é super saudável, o mais recomendado é usar a banha. Ah, mas aquela pessoa que já tem um problema de colesterol, enfim, o óleo de soja é mais benéfico. Em qualquer caso, o ideal é usar o menos possível. Exato. De gordura. Isso aí, isso mesmo. Doutora, falando agora em hábitos diários de alimentação. Hoje nós temos a realidade de muitas famílias que cada um come no seu canto, na frente de uma tela. Sim. E a família não se reúne. Sim. Então, qual a importância de ter um local fixo para a refeição e da família estar junto e evitar telas e distrações nesse momento da refeição? Eu falo assim que o momento da mesa é um momento assim de cura, inclusive, né? Porque é a mesa que está todo mundo no mesmo nível. É na mesa que você olha nos olhos, é na mesa que você identifica por que o teu filho está triste, né? E é na mesa que há cópias, que há comunhão. Então, é um momento realmente de cura mesmo, onde eu vou ali trabalhar com todo mundo da minha casa. Porque eu até comento, na televisão, todo mundo vai o quê? Vai olhar para a tela. Ninguém olha, ninguém conversa. Então, a mesa é o momento onde eu vou ter essa interação, onde eu vou copiar a minha família, é onde realmente eu vou ter aquela referência. E quando a gente fala, tem até estudos que demonstram, quando a família está reunida à mesa, o índice de depressão é menor, os índices de suicídio são menores. Por quê? Porque a mesa trata, né? A criança que chega da escola, por exemplo, chateada, onde que você percebe muitas vezes? Aquela criança que foi para a escola de manhã. É na mesa, é na hora que senta para almoçar, que você conversa, e às vezes é o único momento que a família tem para essa interação. Então, é além da alimentação, se a gente pensar. Mas o importante é que tenha uma referência, que não tenha tela, que não tenha distração. Porque na tela eu vou comer, mas sem perceber o quanto que o meu corpo precisa. Então, comendo, conversando, comendo, interagindo, o meu corpo ele vai demonstrar a saciedade. Na tela, eu como 30% a mais. E muitas vezes eu não percebo sabor, eu não vou perceber textura. Então, o ideal, e se a gente pudesse repassar isso assim para o mundo, a importância da mesa, isso é bíblico, né? Se a gente pensar. Né? A importância da mesa é algo que realmente nós curamos a seletividade alimentar.
se eles tiverem referência. E é muito comum hoje crianças sentarem sozinhas para se alimentar. Sim. Eu como primeiro, depois você come, enfim. Né? Se a família puder e tiver esse quesito de juntar todos para ter um momento, não é possível no almoço, mas que no jantar tenham esse momento de compartilhar, é um divisor de águas mesmo. Vale muito a pena. E é muito interessante, doutora, que a gente ouviu aqui especialistas de diversas áreas. Doutor Ícaro, neuropediatra, doutora Gleice, pediatra, Thiago, representante da Justiça Restaurativa aqui em Cascavel. E todos falaram sobre a importância da mesa. É um tema comum. Sim, Assim, sim. Todo mundo acabou dentro da própria especialidade, né? Sim. Falando, olha, da importância da mesa, seja para o diálogo, seja para o desenvolvimento neurológico, até para questão de conversa, questão de entendimento, de conhecimento dos filhos. Mas, para a gente finalizar, muitas famílias podem nos assistir e perguntar, olha, isso depende de muito dinheiro. Comer bem depende de muito dinheiro, porque a gente precisa escolher o que comer, os alimentos nem sempre são baratos, mas até a gente conversando antes da entrevista, inclusive, a senhora nos passou algumas dicas de alimentação que seriam mais baratas, até uma sopa de mocotó, acho que foi, que falou de caldo de ossos. Isso. A doutora poderia comentar com a gente algumas dicas e se isso é um mito ou se é uma verdade? Olha, Sim. comer bem precisa de dinheiro ou eu consigo comer bem sabendo o que comer? Isso é um mito, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba se apegando em alimentos que são diferentes, que não estão na época. Exemplo, no meu cardápio vai ter brócolis, mas agora não é a época de brócolis. Eu vou pagar R$12 no brócolis, né? Então, o que é importante, né? Nós trabalharmos com os alimentos da época. É importante que cada família entenda o que se produz. Exemplo, está produzindo brócolis, o que eu vou fazer com esse brócolis, então? Eu vou congelar uma parte dele. Está sendo produzido milho, eu vou congelar um pouco desse milho, se eu tiver condições e espaço para congelar, porque isso eu vou estar utilizando. Eu preciso melhorar a minha proteína na dieta, então o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma farinha de frango, por exemplo, onde eu uso peito de frango, que é um valor mais em conta, e trabalhar com isso numa proporção maior. Posso fazer um caldo de ossos, por exemplo, desse meu caldo de ossos, que é ferver realmente, né? Esses ossos, utilizar para fazer minha polenta, né? Então, o saudável, ele não nem sempre é custo, mas é estratégia, né? Então, o que eu posso fazer para melhorar o meu perfil nutricional? Vamos pensar assim, entre comprar, por exemplo, só o pão e uma dúzia de ovos, né? O que eu posso reforçar? Né? O ovo hoje ele tem um teor nutritivo maravilhoso. Então, o congelar os alimentos, aproveitamento. Então, aquela banana que está estragando na fruteira, ela pode se transformar num bolo, ela pode se transformar num sorvete. Né? Eu posso liquidificar com um pouquinho de leite seu sorvete do final de semana. Então, é você pensar o que hoje eu tenho em produção e como que eu faço para guardar, para armazenar e que receitas aplicar isso, para que eu consiga ter um custo menor também. Doutora, indica algum lugar que as pessoas possam buscar essas receitas? Existe algum site, algum lugar na internet ou em as frutas da época, por exemplo, onde buscar também? Sim, hoje nós temos um programa do SESI que se chama Mesa Brasil. Eles têm um programa de aproveitamento dos alimentos. Então, no site tem várias apostilas com receitas muito interessantes, tem inclusive o custo da receita, tem porções. Fiz lá sobre congela, tem uma apostila sobre congelamento, que é bem interessante. Exemplo, tem mercados que tem o dia da feira. Então, geralmente, quarta-feira é 50% do valor daqueles produtos. Então, se atentar aos dias. Hoje tem feiras em regiões, né? Aqui em Cascavel tem as feiras nos territórios, que dependendo do bairro se consome de uma forma bem mais acessível, né? Se compra. E a questão da horta em casa, né? Se é possível nós produzirmos realmente a verdura, o tempero, vale muito a pena, né? O processamento, o congelamento. Doutora, em nome da Vara da Infância e da Juventude de Cascavel, agradecemos muito a presença da senhora por aceitar o convite e o programa de hoje se encerra.
Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço.